Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Marcos, no capítulo 5. É um texto também muito conhecido. Às vezes eu leio alguns textos que não é tão comum de nós lermos, né? Como, por exemplo, o texto que nós estamos falando aqui na série. Hoje nós demos uma paralisada na série, a semana que vem nós voltamos falando de Esther. Mas hoje eu quero ir numa direção diferente, porque hoje é o culto da esperança, né? Então, eu quero poder trazer uma palavra diferente aqui do que nós estamos falando. E esse texto fala sobre uma mulher que tinha uma enfermidade. A Bíblia registra a enfermidade aqui como fluxo de sangue. Por 12 anos, ela teve um fluxo de sangue muito grande. A Bíblia mostra para nós que, naquela época, a mulher que estava com... nos dias de mulher, né, menstruada, ela tinha um tratamento completamente diferente. Eu não vou ler o texto, mas lá em Levíticos, mostra qual era a conduta de uma mulher que estava nos dias de mulher, nos dias de menstruação. Se eu não me engano, lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 19. Vê para mim, por favor, se é Provérbios, não. Levíticos 15, 19. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é esse o texto. A Bíblia fala que uma mulher, quando ela estava nos dias de mulher, ela não podia ter contato com ninguém por 7 dias. 7 dias ela não podia relacionar, tocar. Para você ter uma ideia, os utensílios que essa mulher tocava, ninguém podia tocar, a menos que fosse lavado. Se por um acaso alguém tocasse se ela tocasse em um utensílio, de qualquer gênero, se ela sentasse numa cadeira e depois alguém sentasse, quando ela tiver se levantado, ou se alguém tocar num utensílio, depois dela ter tocado, essa pessoa se tornava impura. Ela deveria lavar todas as suas roupas, tomar banho, e só depois de 7, 8 horas, ela era considerada pura. Está aí o texto? Põe para mim ver se é esse. Levíticos, é isso mesmo, ó. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que saia do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar, ficará impuro até a tarde. Põe o próximo versículo. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro. E tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Isso nos 7 dias de menstruação. A Bíblia relata aqui para nós que tinha uma mulher que ela tinha 12 anos ininterrupto de fluxo de sangue. Portanto, eram 12 anos que ela não tinha paz, não tinha sossego, não tinha tranquilidade. Vamos ler o texto, diz assim, ó. Tendo voltado Jesus do barco para outra margem, uma grande multidão se reunia. Eu estou lendo Marcos 5, 21, tá? Ao seu redor, quando ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Bom, então deixa eu te explicar até aqui o que está acontecendo. Jesus veio de uma outra cidade, uma cidade chamada Gadara. Ele veio para essa cidade que ele está agora, e quando ele desceu, um homem foi até ele e falou: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor faz milagres, porque o nome de Jesus estava circulando por toda aquela região. Aí ele falou: eu queria muito que o Senhor pudesse ir comigo até a minha casa, porque a minha filha está sofrendo e ela vai morrer. Jesus se compadece e ele vai seguindo com aquele homem puxando a caravana. E Jesus vai seguindo, porque Jesus não sabia onde era a casa. E Jesus está indo para qual endereço? O endereço da casa de Jairo, que tem uma menina pré-adolescente que precisa de uma ajuda, porque ela está sofrendo. Naquela época não tinha remédio, não tinha médico, era tudo muito precário. Então, assim, eles recorriam ao Senhor. Não tinha como ir na farmácia e comprar lá uma aspirina, comprar lá um remédio para dor de garganta. Não existia isso.
Então Jesus se compadece e está indo. Tem muita gente, porque como eu disse, o nome de Jesus já está sendo conhecido por todos os lugares. Ele já tinha feito muitos milagres. Como eu disse, ele estava retornando de uma região chamada Gadara. Lá em Gadara, ele libertou um homem que ele ficava algemado, amarrado, porque ele era endemoniado e ele era um homem muito mau. Quando o espírito maligno vinha sobre a vida dele, ele quebrava as correntes e atrapalhava toda aquela cidade. Jesus foi para lá e trouxe libertação para esse homem. Então, o nome de Jesus era conhecido pelos muitos prodígios, sinais e maravilhas que ele vinha operando. Então, aquele povo estava tudo junto com ele. No meio desse povo, tinha uma mulher, que na realidade não poderia nem estar lá. Nós lemos aqui em Levíticos, no capítulo 15, que essa mulher, nos dias de menstruação, que dura uma semana, ela era considerada impura. Ela não tinha relacionamento familiar, ela não tinha relacionamento amoroso, ela não tinha relacionamento social, ela não tinha nenhum tipo de relacionamento. Ela tinha que viver ali como se fosse uma pessoa desconsiderada por todos. Mas a Bíblia conta aqui que no meio dessa multidão que estava indo em direção a Jairo, tem uma mulher que provavelmente estava disfarçada para que ninguém a reconhecesse, porque é uma pessoa que tinha uma enfermidade por mais de uma década. Então possivelmente a maioria das pessoas sabia que aquela mulher ali, ela nem é contada, porque ninguém pode chegar perto dela. Os médicos, quando vão avaliar a enfermidade dela, avalia de longe, porque não pode chegar muito perto, porque ela é considerada impura. Aí olha o que o texto continua dizendo. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Então você vê, Jesus estava passando, muitas pessoas já falavam sobre Jesus. Essa mulher ela não podia ir para a sinagoga, que era a igreja da época. Ela não podia ir no mercado da época. Ela vivia de favor, porque ela era cerimonialmente impura. Só para você ter uma ideia, mais ou menos quando a pandemia estava pegando mesmo, e você espirrava em algum lugar. Aí você tinha que ficar explicando, né? Como é que é? É rinite, gente. Né, rinite, olha, não, fica tranquilo, eu não estou com... Aquela mulher era desse jeito, ela não saía, ela não tinha vida. Mas eu acho curioso que quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi até esse lugar, onde Jesus ia passar. Sabe por que ela foi? Por causa da forma como apresentaram Jesus para ela. Eu fico pensando que se alguém tivesse falado para ela assim, então, tem um homem que ele opera muitos milagres, inclusive ele ressuscitou um homem lá na cidade de Betânia. Tem um outro que ele era cego, e Jesus mexeu assim num barro com a saliva, passou no olho, e ele teve vida, ele voltou a enxergar. Eu fico imaginando que se alguém apresentou esse Jesus para ela, rapidamente ela se identificou e falou, puxa, se ele fez isso com essas pessoas, ele pode fazer comigo também. Mas eu também fico pensando que Jesus poderia ter sido apresentado de outra forma para ela. Jesus poderia ter sido apresentado como um homem mau, um homem ruim, um homem bravo, e ela não ia querer conhecer Jesus. Por que quando ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali, ela foi até o lugar onde Jesus ia passar? Porque a forma como Jesus foi apresentado trouxe para ela esperança. Você sabe por que muitas vezes as pessoas não querem conhecer Jesus? Por causa da forma como ele está sendo apresentado. Se Jesus for apresentado de uma forma, você vai conhecer ele dessa forma. Mas se Jesus foi apresentado para você como um homem que ama, como alguém que cura, como alguém que serve, como alguém que tem uma nova chance, uma nova oportunidade, assim como essa mulher, eu vou querer conhecer ele.
Você sabe, Jesus era um rabino. O rabino, ele era o homem que cumpria o maior número de leis. Essa mulher aqui, provavelmente, ela corria o risco de, quando encontrar com Jesus, Jesus falar assim: o que você está fazendo aqui, mulher? Você não conhece a lei, não? Você não pode estar na rua, você tem um problema de fluxo de sangue, volta para sua casa. Ele podia ter dito isso, mas ao contrário, Jesus deu a ela uma nova oportunidade. Porque essa é a identidade de Jesus. Eu quero dizer para você que talvez a sua vida pode não estar tão boa. Você pode estar vivendo como ela. Ela não tinha mais esperança, ela não tinha mais alegria, todos os sonhos dela foram destruídos, ela não podia ter intimidade com o marido, a Bíblia nem fala se ela tinha marido. A Bíblia não fala se ela tinha filho, porque ela tinha um problema muito sério, provavelmente no útero. Ou seja, era uma mulher que não tinha mais esperança nenhuma, não tinha mais sonho nenhum, até que ela foi até Jesus. Eu quero dizer para você que talvez você está sem esperança, sem sonho, só vivendo um dia após o outro, um dia após o outro. Não tem mais esperança no casamento, não tem mais esperança para com a vida financeira, não tem mais sonho, não tem projeto. Mas não é assim que o Senhor planejou. Não foi para isso que o Senhor planejou você. O Senhor te chamou para algo muito maior. O Senhor te chamou para que você tenha vida, e vida em abundância. Mas essa mulher não tinha vida. A Bíblia fala que ela viu ali uma chance de tornar a ter vida. Então ela vai, a multidão apertava Jesus, ela vai procurando um caminho, disfarçada para que ninguém conhecesse ela, até que ela vê uma chance e ela pula por trás de Jesus e consegue apenas encostar no manto da roupa que ele vestia. No mesmo instante que ela tocou, a Bíblia diz que Jesus parou. Todo mundo estava andando atrás dele, todo mundo parou. O que será que aconteceu? Em volta de Jesus estavam os discípulos falam: aconteceu alguma coisa? Jesus falou assim: alguém me tocou. Os discípulos falam assim: mas Jesus, está todo mundo te tocando, olha o tanto de gente que tem aqui em volta do Senhor. Ele falou: não, tem muita gente encostando em mim, mas teve alguém que me tocou, porque eu senti sair virtude. Você sabe, as pessoas podem encostar em Jesus, mas tocar em Jesus não são todos, porque para tocar em Jesus precisa de ter fé. Essa mulher rompe com aquele caminho, ela rompe com aquela multidão, até que ela toca em Jesus, e a Bíblia diz que no mesmo momento a vida dela foi transformada, cessou o fluxo de sangue, ela sentiu no corpo dela. Eu acho curioso isso também, porque a Bíblia diz que ela sentiu cessar. Portanto, a enfermidade dela era uma enfermidade que doía, porque quando ela tocou em Jesus, ela sentiu, mudou algo dentro de mim. Então todos estavam encostando, mas aquela mulher tocou. O que muda encostar para tocar? Encostar um esbarrão. Muita gente esbarra em Jesus. Esbarra em Jesus por um mês. Esbarra em Jesus até muitas vezes por um ano. Esbarrando em Jesus. Indo no culto, canta as músicas. De vez em quando lembra: eu sou crente, não posso fazer isso. Eu sou crente, não posso falar isso. Ele lembra. Por quê? Porque ele esbarra. Mas aqueles que tocam em Jesus têm a sua vida transformada. Não dá mais para voltar a ser quem era. Você sabe, até muitas vezes a carne quer voltar para o velho homem. A carne quer voltar para a vida que tinha. Porque a nossa carne nunca se converte. Você já sabe disso. A sua carne nunca vai se converter. Você pode pegar um porco, lavar o porco, pintar o porquinho, colocar uma gravatinha. Se você soltar ele e ele vê um lamaçal, ele corre para o lamaçal. Você pega o cachorrinho, você dá banho. Tem cachorrinho que é mais sedoso do que o cabelo humano, né? Todo cheirosinho, arrumadinho, gravatinha, lacinho, se for fêmea, unhinha cortada. O cachorro nem late, ele quase fala: quero ração, quero ração. Nem latir, os cachorros não latem mais. Cachorro é treinado, daí ele faz xixi na fraldinha, faz cocôzinho na fraldinha, né? Os donos de pet adoram mostrar isso, né? Vem aqui, pastor. Olha lá, ó, faz xixi e cocô só ali. Aí a gente falou: olha que coisa bonita.
né? Eu não sei, eu confesso que eu não tenho o menor jeito para... Eu não sei brincar com animal. Com cachorro, sabe? Eu não sei como faz carinho. O cachorro vem assim, às vezes eu vou na casa dos irmãos, o cachorro vem, eu faço assim, olha, eu não sei. Aí arrumo o cachorro tudo direitinho. Mas eu quero te falar uma coisa. O cachorro às vezes até consegue comer na mesa. Mas pisa no rabo do cachorro para você ver o que acontece. Ele esquece tudo isso. É a mesma coisa a nossa carne. Ela pode ser cheirosinha, arrumadinha, ela pode ter... Parece que é mas é carne. E da carne nada se aproveita. Nós somos seres espirituais. Então, você sabe, a Bíblia mostra aqui para nós que essa mulher, então, ela vai até Jesus e ela toca em Jesus. E sabe o que é curioso? Que ela vai por trás. Mas quando ela toca em Jesus, Jesus para o que está fazendo e vira para ela. Quando eu estava fazendo essa palavra, eu estava analisando, por exemplo, os políticos, os presidenciáveis, esses mais importantes aí. Eles vão para todo o país, né? Uma hora está em São Paulo, daí a pouco passa 3, 4 horas, está no Rio, daí daqui a pouco andando na feira livre, no mercado, e aquele monte de gente em volta, né? E eles vão andando, hora para aqui, hora para ali. Mas você sabe, a Bíblia diz assim que Jesus estava andando e ele parou tudo e virou e deu atenção. Os políticos geralmente fazem isso com criança, né? Eles param, aí abaixa, pega a mãozinha da criança, tudo. Mas é para a câmera filmar, para sair na foto. Jesus não, Jesus parou e virou para aquela mulher. Por quê? Porque ela tocou com fé. Quando você toca com fé em Jesus, Jesus para tudo o que está fazendo e dá atenção para você. Não importa a história da vida dela. O texto fala assim que, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem que tocou em mim? Ele não pergunta assim para a mulher, o que você fez para ter esse problema? Ele não faz um questionamento. Ele vira ali e pergunta, quem tocou em mim? Aí depois, olha a continuação do texto. Jesus continuou olhando ao seu redor para saber quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha feito, aproximou, prostrou o seu rosto aos pés. Então ele disse, filha, a sua fé te curou. Eu acho muito interessante que Jesus não faz um questionário para ela. Ela não toca em Jesus, Jesus vira para ela e fala, você que me tocou, quanto tempo você tem de convertida? Você é boca suja, você participa dos cultos, você participa da célula, como que é a sua história? Ele não pergunta nada disso para ela. Quando ela tocou, ele vira e fala o que para ela? Filha, a tua fé te curou, só isso que ele fala. Jesus não faz um questionário, eu quero dizer isso para você. Jesus não faz um questionário sobre a vida que você teve. Ele simplesmente olha para você e diz, filho, filha, a sua fé te curou. Jesus não faz um questionário para saber se você merece ou não. Se você tem a cara boa ou a cara feia. Se você sorri muito ou se você sorri pouco. Se você é amargurado ou se você não é. Jesus olha para você e ele dá aquilo que você precisa. Desde que você toque nele, não é esbarrar. Não é esbarrar. Como eu disse, muita gente esbarra em Jesus. Mas quem toca em Jesus é transformado. O Senhor quer transformar a sua vida. Não importa quantos anos você tem. Não importa a vida que você teve. Ele quer transformar a sua vida. Quando nós vemos aqui no texto, Jesus para tudo e olha para ela e pergunta, quem que me tocou? Vira para a multidão perguntando quem tocou. Sabe por quê? Porque depois que você toca em Jesus, você se torna conhecido dele. Essa mulher não era conhecida de Jesus. Jesus não sabia quem era. A Bíblia nem registra o nome dela aqui. Mas depois que ela tocou em Jesus com fé, agora ela se torna conhecida. Jesus pergunta para ela. Jesus vira para ela. Jesus dá para ela o que ela precisa. Depois que você toca em Jesus, você se torna conhecido dele. Você sabe, todos nós fomos criados por Deus. Mas para tornar filho, nós precisamos tocar nele. Tem uma grande diferença entre criatura e filho. É como eu disse, talvez você tenha um pet, você cuida dele,
você ama ele, mas se tiver que decidir entre a criatura e o filho, você fica com quem? É bom nem perguntar, né? Eu já vou responder, com o filho. Você fica com o filho. Amém, irmãos? Ficamos com os filhos. Você sabe, Jesus criou todas as coisas, criou todas as pessoas, mas somos nós que decidimos tornar filho. Sabe quando que você torna filho? Quando você tem fé para tocar em Jesus. Essa mulher precisava de uma cura física, mas você viu aqui o que ela ouviu de Jesus? Então Jesus disse, filha, a tua fé te curou. Olha, ela foi atrás de uma cura, ela não recebeu só uma cura, ela recebeu também um pai. Agora Jesus fala, filha, ele não disse isso para muitas pessoas não nessa época, mas para ela ele disse, por quê? Porque ela tocou em Jesus. Não importa o seu problema pode ser um impulso para que você corra para Jesus. Essa mulher tinha um baita problema, mas o problema conduziu ela para Cristo. O seu problema pode conduzir você para Cristo, mas também pode conduzir você para o suicídio. Tem um mês dedicado à causa do suicídio, o mês amarelo, não é isso? É esse mês de setembro. Mês de setembro. Por que você acha que tem um mês dedicado a essa causa? Porque tem aumentado a cada dia. Você sabe, a pessoa, olha aqui para mim, a pessoa que se suicida, ela não quer morrer, ela quer só se livrar de um problema. Ninguém em sã consciência pensa, eu vou morrer e vou para um lugar que eu não sei para onde é. Porque no final das contas, nós temos pistas de como é depois da morte, mas nós não temos certeza de como é, para onde é, como vai ser. Essa semana uma pessoa me falou, você conheceu um rapaz assim, 18 anos, muito rico, que tinha uma empresa, o filho dele foi até o viaduto, estacionou o carro, no meio do viaduto, pulou, morreu, 18 anos. Isso tem aumentado, por quê? Não é porque a pessoa detesta a vida que ela tem, é porque a pessoa detesta o problema que ela tem, mas ela não sabe lidar com o problema. Aí o que ela faz? Só tem um jeito de acabar com o problema, é acabando com a vida. Então no final ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o problema. Como ela não sabe como resolver o problema, ela termina com a vida. Como eu disse, tem problemas que te levam para o suicídio, como tem problemas que te levam para as drogas, como tem problema que te leva para a prostituição, como tem problema que te leva para o alcoolismo, como tem problema que te conduz para Cristo. É você que decide para onde que o seu problema vai te levar. Você sabe, todo mundo, ao longo de um ano inteiro, 365 dias, não é todo dia, você vê em um ano tem 4 estações. Uma estação nasce flor, na outra caem as flores e as folhas. Na outra estação, muito calor, na outra estação, muito frio. Porque uma vida abençoada não é uma vida só de verão. Uma vida abençoada tem verão, mas tem inverno também. Uma vida abençoada não é uma vida só de dia. Uma vida abençoada tem dia, mas também tem noite. Portanto, tem dia que você vai chorar. Tem dia que as coisas não vão bem. Tem dias que as coisas vão muito bem e nós ficamos tão contentes. Mas tem dia que as coisas vão muito mal e nós ficamos muito tristes. Mas para todos os dias nós temos que ir para Cristo. Porque se você não for para Cristo, você vai para uma dessas outras causas. Suicídio, é as drogas, é a prostituição, é a festa, é a balada. A Bíblia, um dos versículos que eu amo mais é assim, ó. Se for para você ir numa casa, prefira a casa que tem velório do que a casa que tem festa. Eu acho tão interessante isso, porque é o oposto do que nós vivemos hoje. Ninguém quer ir no velório. Nós não gostamos de velório, o ambiente é terrível, falta palavra. Como é que você vai falar para a pessoa? O máximo que você fala é meus sentimentos. A gente às vezes vai fazer uma oração, é confuso, é terrível. Tanto que no final de um velório, o pastor que geralmente vai ali fazer aquele momento, faz o quê? A oração do Pai Nosso, porque é o que tem. Mas a Bíblia diz, é melhor você ir na casa que tem velório do que na casa que tem festa. Porque na casa que tem festa ninguém avalia coisa alguma. Mas no lugar que tem velório, todo mundo avalia. Você sabe, alguém disse uma vez para mim assim, sabe por que todo mundo no velório chora? Não é por causa de pena de quem morreu, é porque no final todo mundo está pensando, não vai demorar muito, é eu que vou estar lá. E não é uma verdade? Só tem uma certeza na vida, vai chegar seu dia, vai chegar meu dia, nós vamos estar naquele lugar.
Então, nós estamos vivendo esses dias e você tem disponibilidade, disposição para entregar a sua vida para Jesus. Para você queimar a sua vida em Cristo, entregar a sua vida para Jesus. Porque os dias não são bons. Os dias são maus e vai piorar ainda mais. Mas tem um jeito, nós podemos correr para Cristo. Quando você corre para Cristo e rompe, essa mulher foi para Cristo em secreto. Ninguém sabia que era ela. Você sabe, você pode ir para Cristo sem que ninguém saiba. Você pode ir para Cristo enquanto ninguém sabe. Tem um amigo que se converteu, a mãe dele orava por ele estava numa praia, num fim de ano, curtindo, zoando. Daqui a pouco deu um negócio, eu preciso ir embora, preciso voltar, preciso ir embora. Foi o dia que ele teve um encontro com Deus. A história dele mudou a partir dali. Então, no secreto, o Senhor pode mudar a sua história, como dessa mulher. Ninguém sabia que ela estava lá, ninguém sabia que ela estava indo para lá, mas daquele dia em diante, ela tornou conhecida de Jesus. E para encerrar, não foi só ela que tornou conhecida de Jesus. Jesus parou toda a caravana e direcionou a ela. Eu fico pensando, aquela mulher, ela se joga aos pés de Jesus e fala, fui eu que toquei no Senhor. Ela está coberta, como as mulheres da época, cheia de tecido, coberto o rosto. Quando ela tira assim aquele pano que cobre o rosto e a cabeça, todo mundo olha e faz assim, oh, vamos fazer junto? 1, 2, 3 e, oh, porque ninguém sabia que era ela, não podia sair de casa. Todo mundo olha e faz aquele barulho, agora ele vai acabar com ela. Mas você vê que é interessante, ela tocou Jesus, agora ela tornou conhecida de Jesus. Mas para Jesus isso não basta, agora Jesus quer que todos saibam que era ela. Depois que você toca em Jesus, irmão, você tem que mostrar para as pessoas o seu rosto. Você tem que mostrar para Jesus, eu toquei em Jesus. Eu não sirvo mais para isso aqui. Eu não sirvo mais para essa vida. Eu não quero mais esse tipo de ambiente. Eu não tomo mais esse tipo de bebida. Eu não frequento mais esse tipo de lugar. Eu não mando mais com esse tipo de gente. Eu não sou mais amigo dessas pessoas. Se você não conseguir romper com amizades do mundo para servir a Deus, você não consegue servir a Deus. Não consegue. Ai, pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que haverá um tempo que você vai precisar ficar recluso, até você entender que você mudou de vida, mudou de casa, mudou de ambiente. Paulo era um assassino. Ele se converteu, ficou 3 anos recluso, longe de tudo. Não adianta você entregar a vida para Jesus e continuar frequentando os lugares que você frequentava, bebendo o que você bebia, fazendo o que você fazia. Há um momento que você precisa entregar a vida para Jesus e saber, eu toquei nele, a partir de hoje a minha vida é diferente. É isso que o Senhor tem para você, uma nova vida. Você sabe, essa mulher não era nem para ter recebido atenção. Lembra, Jesus estava indo em direção à casa de Jairo. Tinha uma garotinha de 12 anos adoentada. Jesus para dar atenção para essa mulher. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que veio alguém e falou assim, Jesus nem precisa mais ir lá na casa de Jairo, a menina morreu. Morreu por quê? Porque ele parou para dar atenção para essa mulher, que nem merecia a atenção. Se você fizer uma autoavaliação, você vai saber que você não merecia nem a misericórdia de Deus. Mas Ele é tão bom que Ele para tudo e vira para você. Os presidenciáveis não dão conta de parar e olhar para qualquer um. Mas Jesus para e olha para uma mulher que não merecia a atenção. Merecia ser apedrejada de acordo com a lei daquela época. Ela tinha que ser levada para fora do portão e lá fora do portão ser apedrejada. Era isso que a lei dizia. Mas Jesus parou tudo e olhou para ela. Jesus para tudo para olhar para você. E Ele não pede seu currículo, não. Ele simplesmente para e dá atenção para você. Mesmo que você tenha um mal que você sofre há 10 anos. 10 anos usando droga. 10 anos na prostituição. 10 anos roubando. 10 anos devendo para o sistema presidiário, não importa. Jesus olha para você e te dá uma nova chance. Ele não faz pergunta, Ele simplesmente chama de filho. Ele não fez pergunta para a mulher. O que você fez, hein? 12 anos, não é possível, você não cuidou disso direito. Se você não cuidou disso direito, você estava fazendo o quê?
Que vida é essa que você está vivendo? Ih, não sei se eu posso te curar não, hein? Vou ter que reunir com meus 12 discípulos aqui, fazer uma pesquisa, para saber se... Não, ele não fez nada. Ela tocou, ele parou tudo, olhou para ela e falou assim, agora você tem pai. Sua fé te curou. Ela foi atrás de uma cura física. Ela recebeu uma cura física, uma cura na alma e uma cura no espírito. Por que ela foi curada na alma? Porque ninguém parava para ela. Jesus parou. Nesse momento ela é curada na alma. Ela percebe que ela tem valor. Ela recebe uma cura espiritual. Por quê? Porque ela não era ninguém. Agora a Bíblia diz, a sua fé te curou. Quero dizer para você que há esperança para você. Esse não chama apenas o culto da esperança com o propósito de trazer você para cá. Chama o culto da esperança porque é o dia que o Senhor escolheu para trazer esperança para você. Há esperança para a sua casa, há esperança para a sua família, há esperança para o seu futuro, há esperança para você. O Senhor tem coisas boas e novas para você.